Uma nova organização realizou sua primeira reunião, e o que foi declarado ali pode redesenhar a arquitetura do poder global. Um conselho que não existia até pouco tempo atrás, agora reúne reis, presidentes e bilionários, com a ambição explícita de atuar lado a lado e até acima das Nações Unidas. No centro de tudo isso, dois nomes chamam a atenção: Donald Trump, como presidente do novo Conselho da Paz, e Jared Kushner, oficialmente nomeado enviado da paz. Gaza foi apresentada como o ponto de partida de um modelo que envolve cidade inteligente, identificação digital e sistemas de rastreamento financeiro, com potencial de expansão global. Mas o que realmente está sendo construído? Estamos vendo apenas uma nova iniciativa diplomática ou a formação de uma coalizão internacional com características que lembram descrições antigas sobre alianças, falsa paz e consolidação de autoridade? Quando líderes falam de prosperidade, unificação e paz duradoura enquanto estruturam mecanismos de controle em escala global, a pergunta inevitável é: isso é apenas política internacional avançada ou o início de algo muito maior do que parece? O Conselho da Paz, uma organização que simplesmente não existia até pouco tempo atrás, reuniu pela primeira vez alguns dos líderes mais poderosos e ricos do planeta. Reis, presidentes, bilionários, todos na mesma mesa, por quase 4 horas. E Donald Trump deixou claro qual é a ambição declarada desse projeto. Vamos trabalhar muito próximo com as Nações Unidas. Vamos trazê-las de volta. Acho que as Nações Unidas têm grande potencial. O Conselho da Paz praticamente estará supervisionando as Nações Unidas, garantindo que funcionem adequadamente. O Conselho da Paz será algo como ninguém jamais viu antes. Supervisionar as Nações Unidas. Uma organização criada após a Segunda Guerra Mundial, com 193 países membros, sendo posicionada, segundo as próprias palavras de Trump, sob a tutela de um novo conselho. Isso não foi dito nos bastidores. Foi declarado publicamente na abertura da primeira reunião. E no centro de tudo isso, um nome que muitos já conhecem, mas cujo papel agora ganhou uma dimensão completamente diferente. Jared Kushner. Trouxemos Jared. Jared foi responsável pelos acordos de Abraão, o que é incrível. Ninguém mais poderia ter feito isso. Um cara muito inteligente. E estamos fazendo de Jared também um enviado da paz. Mas o que exatamente é o Conselho da Paz? De onde veio? E por que sua primeira reunião está acendendo alertas em tantos lugares ao mesmo tempo? Para entender o que está acontecendo agora, precisamos voltar um pouco e entender o terreno que foi preparado para que algo assim pudesse surgir. Durante décadas, as Nações Unidas foram vistas como o principal palco da diplomacia global. Criada em 1945, a ONU nasceu da promessa de que o mundo nunca mais precisaria enfrentar uma guerra como a Segunda Guerra Mundial. Com o tempo, porém, suas limitações ficaram cada vez mais evidentes. Impasses políticos e uma falta de poder real que gerou crescente desconfiança entre as potências ocidentais em relação à sua eficácia. É nesse contexto que o Conselho da Paz surge, não como uma substituição oficial, pelo menos não ainda, mas como uma estrutura paralela, com financiamento próprio, apoio de nações ricas e, segundo Trump, com autoridade para supervisionar a ONU. E o ponto de partida escolhido para esse projeto não é qualquer lugar, é Gaza. Kushner revelou que a região seria transformada em uma metrópole de cidade inteligente, com identificação digital, rastreamento monetário e infraestrutura de IA integrada. E deixou claro que isso seria apenas o começo. Se judeus e muçulmanos trabalharem juntos, israelenses e palestinos com americanos, ingleses, búlgaros e pessoas do mundo todo, então podemos nos unir em um objetivo comum, que é paz e união, prosperidade para todos, de todas as formas.
Esta organização está trazendo uma nova abordagem, novas ideias e novas pessoas para tornar isso realidade. Gaza primeiro, depois, segundo o próprio Kushner, o modelo se expandiria globalmente. Mas o que esse modelo realmente significa e por que ele está sendo observado com tanta atenção por quem estuda a profecia bíblica é o que vamos ver agora. Vamos começar pelo que foi dito abertamente. Nações do Oriente Médio, incluindo a Arábia Saudita e Bahrein, estavam presentes e fizeram compromissos públicos com o Conselho, não como convidados, como membros fundadores. O Reino da Arábia Saudita tem buscado paz e justiça no Oriente Médio há muito tempo. É um prazer estar aqui com o Senhor enquanto embarcamos em uma jornada para estabelecer uma paz duradoura e justa no Oriente Médio. Como membro fundador do Conselho da Paz, o Reino do Bahrein reconhece e apoia o tremendo potencial deste órgão, o impulso extraordinário de seu presidente e seus esforços sinceros para unificar nações em nossos objetivos comuns de promover uma paz duradoura no Oriente Médio. E não para por aí. O Conselho se apresenta abertamente como uma organização voltada também para a unificação das fés abraâmicas, cristianismo, islamismo e judaísmo, sob o mesmo guarda-chuva diplomático e espiritual. A reunião aconteceu durante o Ramadã, e isso não passou despercebido. A reunião ocorre durante o mês sagrado do Ramadã, em que oramos ao Deus Todo-Poderoso para que nossos esforços tragam paz, segurança e prosperidade ao mundo. Paz entre nações, paz entre fés e tecnologia para garantir que tudo isso funcione, ou pelo menos seja monitorado. Porque um dos pontos discutidos na reunião foi a implementação de identificação digital global e sistemas de rastreamento de pagamentos eletrônicos. O modelo testado em Gaza seria, segundo o que foi apresentado, replicado em escala mundial. E Trump foi direto sobre o alcance do que está sendo construído. Vamos organizar Gaza. Vamos tornar Gaza muito bem-sucedida e segura, e talvez possamos dar um passo além, onde vemos pontos críticos ao redor do mundo. Provavelmente podemos fazer isso com muita facilidade. Este é um grupo tremendo de pessoas poderosas e brilhantes, e acho que podemos fazer coisas que outras pessoas nem conseguiriam conceber. Pontos críticos ao redor do mundo, com facilidade. E quem financia tudo isso? Segundo o próprio Trump, esse não é um problema. Não temos realmente um problema de recursos aqui, embora precisemos do apoio de todos. Precisamos apenas executar e fazer isso da maneira certa. E quando recursos ilimitados encontram ambições globais, a história costuma acelerar. A estrutura está sendo montada e a velocidade com que tudo isso está acontecendo é o que chama a atenção. É aqui que os estudiosos de profecias bíblicas entram em cena e o que eles estão apontando levanta questões que merecem atenção, independente de onde você está no espectro da fé. A Bíblia descreve nos tempos do fim uma figura que sobe ao poder, não pela guerra, mas pela diplomacia, pelos acordos, pela paz. Daniel 8:25 é direto: pela paz destruirá a muitos. E o padrão descrito nas Escrituras é específico: uma coalizão de nações, os 10 reis de Daniel, paralelizados com o Apocalipse, que cede autoridade a uma figura central, um líder que emerge não de uma conquista militar, mas de uma aliança global. Para muitos estudiosos de profecia bíblica, o padrão parece familiar. Um conselho reunindo os líderes mais poderosos do planeta, financiado pelas nações mais ricas, com autoridade declarada sobre as Nações Unidas, liderado por um único homem. E segundo as regras apresentadas por próprio conselho, o presidente permaneceria no cargo enquanto assim o desejasse, independente de mandatos eleitorais. E isso levanta a possibilidade de uma liderança de longo prazo que vai além do ciclo político convencional, sem precisar de reeleição. Kushner, por sua vez, continua exercendo o papel central na estruturação do projeto, operando como estrategista por trás das negociações e acordos que sustentam toda essa arquitetura diplomática.
pela paz destruirá a muitos. A pergunta que fica não é se algo significativo está sendo construído. O que foi dito publicamente nessa reunião já torna isso evidente. A questão é para onde esse caminho leva e o que vem depois da paz. Então vamos conectar os pontos. Em poucos meses, saímos de um mundo onde as Nações Unidas eram o principal palco da diplomacia global para um cenário onde uma nova organização, criada do zero, já se posiciona, segundo seus próprios fundadores, acima dela. Com financiamento declarado como ilimitado, com os líderes mais poderosos do planeta sentados à mesma mesa, e com um presidente que, de acordo com as regras apresentadas, permanece no cargo enquanto assim o desejar. Gaza é o laboratório, a cidade inteligente, a identificação digital, o rastreamento monetário. Tudo o que for implementado lá seria, segundo o que foi apresentado, o modelo para o resto do mundo. E a velocidade com que tudo isso está se movendo é o que mais impressiona. Acordos de paz históricos no Oriente Médio, unificação das fés abraâmicas na mesma mesa diplomática, sistemas de controle digital sendo planejados em escala global e uma estrutura de poder que, pelo que foi apresentado, não tem prazo de validade definido. Uma organização que se apresenta como supervisora das Nações Unidas, planejando expandir seu modelo de identificação digital e rastreamento financeiro para o mundo inteiro, merece ser acompanhada de perto. O Conselho da Paz existe há pouco tempo. Sua primeira reunião durou quase 4 horas. E o que foi dito nessas 4 horas esboçou um mapa para os próximos anos. A estrutura está sendo montada, os atores estão se posicionando e o discurso é de paz, sempre de paz. Se essa organização realmente crescer como está sendo descrita por seus próprios fundadores, qual será o próximo passo?